pensar. Sim. É um cara que deve dar um retorno muito bom. Um jogador para resolver, o Cruzeiro teria que estar numa condição de desembolsar um valor considerável. A verdade é essa. Um jogador para resolver, ele não é barato. E mesmo assim, olha lá, né? Chega e não dá certo. O próprio Luiz Araújo, né, Samuel? A gente falou dele como um cara, talvez, aí dos que foram vinculados com maior capacidade de chegar e resolver, mas futebol é contexto. Às vezes o cara chega aqui, não se adapta à ideia de jogo do treinador, Sim. Ou sofre uma lesão. É que toda contratação ela é uma aposta. Umas são de um risco maior, outras de um risco menor. Chance de dar mais certo. Concordo. Agora, eu acho que o Wanderson vai ser titular no time do Cruzeiro, hein? É um jogador que é mais obediente ali, porque o time do Cruzeiro hoje, a gente tem que colocar um ponto que é o seguinte: Cruzeiro com Dudu, Matheus Pereira, Gabigol, desses aí eu acho que o Dudu é que estava marcando mais, né? Mas mesmo assim não é aquela ajuda, e óbvio, né? A obrigação do Dudu é marcar, não, mas no futebol de hoje, você não consegue deixar 3 atletas assim sem obrigação alguma de marcação, né? Você ficar com 7 para... Então, e o Wanderson, ele faz isso, né? Ele ajuda muito e ele é muito rápido. É óbvio que não é, poxa, o Cruzeiro está contratando um super ponta nesse momento. Não está e nem faria isso. É o desejo de todo mundo, sim, mas não vai ser. E agora é com o Leonardo Jardim, mas eu vejo o Wanderson ali sendo titular nesse time do Cruzeiro. Não sei o que vocês pensam. Acho que ele briga forte para ser titular. A minha dúvida é a respeito da estrutura de jogo, né? Não sei como vai ser, por exemplo, a questão do Matheus Pereira. Se o Matheus Pereira seguir atuando aberto pelo lado direito e o Dudu pelo lado esquerdo, acho difícil que o Wanderson possa ser titular dessa equipe, mas no mínimo ele chega para brigar bem, vai ser um jogador com um potencial para ajudar. Meu maior ponto de dúvida assim, é com relação ao Matheus Pereira, porque ele joga contra o América como um ponta pela direita, né? Um ponta que cai muito mais por dentro, mas ele era um ponta pela direita. E aí, se o Wanderson vem, por exemplo, para jogar na direita, o Matheus vai para o banco ou o Matheus vai voltar para jogar ali como meio-campista? Então, acho que a gente precisa de pensar nisso. Se o Matheus for para o banco de reservas, que é algo que pode acontecer, acho que todo jogador está sujeito a virar reserva nesse time, o Wanderson assumiria ali como muito mais um ponta do que o Matheus Pereira. Ô Samuca, eu acabei de atentar um negócio aqui pro pessoal que tá reclamando muito do Wanderson. Eu tô olhando os números do Luiz Araújo aqui, eles são piores que os do Wanderson, tá? Eu acho o Luiz Araújo um bom jogador, mas última temporada aí, não, 2024. Como assim? Aí não, você manipulou. Não, Samuca, eu só tô dizendo que se a gente analisar só o número, muito os pouco, números frios do Luiz, não. Eu achava que ele tinha muita participação em gol lá no Flamengo, velho. Não, e tem, mas assim, esse ano ele tá bem, né? 7 jogos, 3 gols, 2 assistências. O Wanderson, 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Esse ano o Luiz Araújo tá bem melhor. Ano passado, o Wanderson jogou 43 jogos, 5 gols, 5 assistências. O Luiz Araújo, 52, 7 gols, 10 assistências. Luiz Araújo bem melhor. Mas em 2023, o Wanderson teve 8 gols e 10 assistências em 61 jogos. E o Luiz, somando Flamengo e Atlanta, que ele jogou, dá 43 jogos, 6 gols e 3 assistências. Então o Wanderson em 2023 ganhou por muito. 2022, nos Estados Unidos, o Luiz, 6 gols e 4 assistências. O Wanderson teve 7 gols e 3 assistências. Empataram aqui, né? 10 para cada um. Aí, temporada 2021, o Wanderson foi fraco, 3 gols e 3 assistências. O Luiz também, 4 gols, 2 assistências. Ou seja, cada um teve 6 participações em gol. 19-20, o Luiz Araújo, 4 gols e 1 assistência. O Wanderson, 3 e 3 também. Ganhou por 1 o Wanderson. Temporada 18-19, o Wanderson 7 gols e 7 assistências, o Luiz Araújo 4 gols e 2 assistências, então o Wanderson ganha por muito. Então assim, eu tô pegando só esses últimos anos aqui para mostrar que
O Luiz Araújo, ele é mais jogador que o Wanderson, tá? Mas a gente não pode pegar só o número frio, porque o Luiz Araújo, assim como o Wanderson, nunca fez 10 gols em uma temporada também. Ele é ruim por isso? Não, Caramujo, só um outro ponto, porque o Fábio Dias Vieira mandou aqui, né, que o Matheus Pereira não é ponta, ele é meio armador, a gente sabe disso, mas a gente está pegando para analisar a última atuação do Matheus com o Leonardo Jardim, né, porque contra o Democrata ele acaba saindo do banco de reservas. Ele atuou como uma espécie de ponta, mas ele não tem que entender que nem sempre o ponta vai ser aquele cara que fica na beirada. O próprio Everton Ribeiro, em alguns momentos no Flamengo, ele era um ponta, mas se caía muito mais por dentro. E foi isso que o Matheus fez contra o América. Então, nessa composição, se o Leonardo Jardim repetir aquela composição do primeiro confronto contra o América e o Wanderson tiver chegado ao Cruzeiro para brigar ali pela ponta direita, teoricamente ele brigaria com o Matheus Pereira. Teoricamente, dentro da formatação que o Jardim usou contra o América. No primeiro jogo, no caso, né? Porque o Matheus não joga o segundo. Ô Emerson, agora esses números que você colocou sobre Luiz Araújo e Wanderson, e aí falando especificamente para o Luiz, mas é claro que isso vale para o Wanderson, especialmente agora que ele chegou ao Cruzeiro. O Luiz é muito potencializado pelo contexto, né? Ele chega ao Flamengo, tem ali uma certa dificuldade, mas a gente sabe que o contexto de Flamengo, de um bom elenco, de bons treinadores que passaram por ali, ajuda o Luiz Araújo a se desenvolver e chegar no ápice da carreira, que é agora, né? O Luiz está vivendo o melhor momento da sua carreira. Então, quem sabe no Cruzeiro o Wanderson possa também ser potencializado, né? A gente fala tanto de um elenco qualificado que o Cruzeiro tem, que o próprio Jardim constatou isso, de toda a capacidade do Leonardo Jardim. Então, o Wanderson perfeitamente pode jogar ainda mais do que jogou no Internacional. E é interessante a gente ver que ele teve ao menos 2 temporadas interessantes por um grande clube do Brasil, né? Isso conta a favor do Wanderson. Mas pode acontecer o mesmo em relação ao Luiz Araújo no Flamengo. No caso do Wanderson, atingir um nível que ele ainda não atingiu na carreira. É algo para o torcedor do Cruzeiro, de alguma forma, se apegar, porque a gente está precisando, sim, de mais um extremo que possa contribuir para com o time, principalmente em participações em grande. Desculpem, o Matheus Pereira pode ser chicletinho, perninha e mimadinho, mas mesmo assim, nem lascando... No time, o Matheus Pereira fica na reserva, é o jogador mais técnico do time. Assim, agora que fechou, né, meio que as possibilidades do Pereira ir para outro clube, né, da Europa, as janelas estão fechadas, até o meio do ano ele deve ficar. Assim, vocês acham que é uma boa montar o time com o Matheus Pereira ou tenta montar o time já sem ele, prevendo uma negociação no meio do ano aí? Tipo, deixar ele como opção ou titular? Ô Emerson, eu acho que é necessário trabalhar com o Matheus Pereira, mas também sem ele. Trabalhar nos 2 cenários, porque existe a possibilidade e a janela do meio do ano ela é muito mais forte, né, para o futebol europeu, porque é o começo de temporada deles lá. Então alguns times vêm aqui e fazem um investimento maior, e aí acho que o Cruzeiro já tem que estar preparado, assim como ele se preparou ao longo da semana, né, durante ali todo esse imbróglio envolvendo o Matheus Pereira, ele ficou de fora de algumas atividades. Então, o Cruzeiro, claro, não vai deixar de utilizar o Matheus Pereira, mas eu espero que o Leonardo Jardim consiga criar um coletivo forte sem depender do Matheus Pereira, porque pode acontecer de uma eventual saída dele ainda na janela do meio do ano. Acho que o fato do Jardim ter pedido mais um extremo casa com essa questão dele pensar em um futuro do Cruzeiro sem o Matheus Pereira, né? Agora, com ele por aqui, acho que vai depender muito mais do próprio Matheus do que qualquer outra coisa. Se ele estiver disposto a recuperar o seu futebol, alcançar isso, aí ele é titular, incontestável, porque a gente sabe que, em termos de qualidade técnica, ele é o melhor desse elenco. Mas se seguir alternando, como tem feito em 2025, aí vai ficar um pouco mais complicado. Certo é que ninguém tem vaga cativa, né? E principalmente o Matheus Pereira, depois dos últimos episódios, e até com uma boa possibilidade de deixar o Cruzeiro antes do fim da temporada, não pode ter esse status de vaga cativa, e o Jardim já deu um bom recado quanto a isso, quando deixou ele de fora do jogo contra o América. Claro que ali teve uma nuance importante de uma semana de negociação, que o Matheus não ficou tão concentrado, mas ele poderia sim ter levado o Matheus para o jogo, mas acertadamente não levou, até para deixar uma mensagem para o próprio Matheus, né, de que
ele pensa sim em um Cruzeiro que pode jogar sem ele. Se ele não tiver completamente focado, empenhado com a camisa do Cruzeiro, ele vai pensar em um Cruzeiro forte, equilibrado, sem a presença do Matheus Pereira.